Vamos estudar aqui um pouquinho com um dos meus mentores. Eu separei para vocês aqui uma leitura muito interessante a respeito da raiva, a respeito do autoconhecimento. Como fazemos para a gente se autoconhecer e de quebra a gente vai aprender como lidar com a raiva através da meditação, através do olhar que a gente tem, da contemplação para dentro de nós mesmos. O que temos que fazer, o que vamos aprender aqui é apenas observar. A psicologia ocidental insiste na introspecção e a psicologia oriental insiste na autolembrança. Em um estado psíquico introspectivo, o que você faz? Por exemplo, você está com raiva, começa a pensar sobre a raiva. Eu estou com raiva, eu começo a pensar sobre a raiva, exatamente isso, eu começo já a sentir a raiva. Então começa a analisar por que é causada, começa a julgar-se se é boa ou ruim. Normalmente a gente julga a raiva, né? E a gente vai falar que a raiva nunca é boa. Na verdade, ela não é, e eu acabei de fazer mais um julgamento. E passa a racionalizar que ficou com raiva, porque a situação era para tal. Onde fica remoendo a raiva? Analisa a raiva. O foco da sua atenção é a raiva, não o seu eu interior. Isso aqui é quando a gente está analisando, quando a gente para pensar e quando a gente para refletir sobre ela, quando a gente para entender. Toda a consciência está focada na raiva. Você observa, analisando, associando, pensando nela, pensando em como evitá-la. Isso aqui é um erro. Como livrar-se dela, como não repetir tudo novamente. Este é um processo do pensamento. Você vai julgá-la má porque ela é destrutiva. Precisamos ficar longe da raiva, mas aqui vai ter uma parte que a gente vai entender como a gente vai fazer isso. Você vai fazer uma promessa: nunca mais vou cometer o mesmo erro. Você vai tentar controlar esta raiva através da força de vontade. E por isso que a psicologia ocidental tornou-se analítica. Ela é análise e dissecção. A gente estava falando sobre a psicologia ocidental. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a psicologia oriental. Vamos falar um pouquinho sobre a forma de pensamento oriental. Ela é bem diferente da nossa, pelo motivo de que eu tento entender tudo. Eu preciso entender as coisas para que eu faça aquela coisa, mas a filosofia e o pensamento oriental, ele vai ao contrário. Ele não busca entender, ele busca observar. A ênfase da psicologia oriental não é a raiva, mas sim a própria pessoa. A pessoa, não o sentimento, que é o ponto focal. Estar consciente de quando você sente raiva, estar muito consciente, frisando aqui, e não apenas pensar no porquê, pois o pensamento tem a ver com dormir. Aqui é uma parte que eu grifei mesmo para entender. Por que ele fala que o pensamento tem a ver com dormir? Porque quando a gente está pensando, a gente está entrando num estado como se a gente estivesse raciocinando. Quando a gente estivesse raciocinando, não, muito pelo contrário, como se a gente estivesse em dormência. Ou seja, você pode pensar enquanto está dormindo. Não há necessidade da consciência. Então, na verdade, quando a gente está pensando na raiva, a gente não precisa estar consciente para que aquilo esteja acontecendo. Na realidade, você pensa continuamente, sem estar absolutamente consciente. O pensamento continua ininterruptamente. Mesmo ao dormir à noite, o pensamento continua, a mente continua em seu balbúcio interior. É algo mecânico. O pensamento não precisa da nossa ação. Eu vou pensar assim, já pensei. Eu vou falar assim, eu quero pensar agora. Não, eu já estava pensando antes mesmo. Eu estava lendo para vocês e eu estava pensando em outra coisa porque é um mecanismo diferente. Não é o mesmo mecanismo, o pensamento, a mente lá tramando as suas coisas e eu aqui lendo para vocês, porque ela está funcionando independente daquilo que eu esteja fazendo. A psicologia oriental diz: seja consciente. Não tente analisar a raiva, não há necessidade de você analisar a raiva. Basta olhar para ela, mas olhar com consciência. Essa aqui é a parte mais difícil disso. De verdade, essa aqui é a parte mais difícil, porque a gente não tem que analisar, a gente não tem que julgar, a gente simplesmente tem que olhar para esse sentimento destrutivo que está... Quando eu coloquei o destrutivo, eu acabei de fazer outro julgamento, porque você vai entender que é muito difícil a gente fazer um julgamento, não fazer julgamentos, mas vamos lá. Não comece a pensar sobre ela. Na realidade, se você começa a pensar, então pensamento se torna uma barreira para observar a raiva.
Então não preste, o pensamento ele vai estar acontecendo, mas não preste atenção nele. Continue observando. Até isso aqui é uma lição especialmente para mim. A minha mente ocidental, ela analisa, ela julga, e você está vendo que é um esforço meu, pessoal, um esforço que todos nós precisamos fazer dia após dia para nós nos libertarmos do julgamento e nessa necessidade de analisar tudo, né? Tentar entender tudo. Não comece a pensar sobre ela. Na realidade, se você começar a pensar, então o pensamento se torna uma barreira para observar a raiva. O pensamento a reveste, tornando-se uma nuvem em torno dela. A clareza se perde. Não pense em nada, permaneça em um estado de não pensamento. Pense que esse pensamento ele vai estar acontecendo, mas não é o foco que você está dando para ele. Apenas observe. Quando não existe nem mesmo uma onda de pensamento entre você e a raiva, pensa que ele está acontecendo, mas você não colocou ele no meio do caminho. Você tirou ele está lá pensando, e você está lá olhando apenas para a raiva. A raiva é encarada e enfrentada. Você não a disseca, não se preocupa em descobrir a sua causa, porque a causa está no passado. Você não a julga, porque no momento em que julgar, começa a pensar. Você não faz uma promessa do tipo, nunca mais vou fazer isso. Essa promessa costuma não funcionar, pois essa promessa o leva ao futuro. E a gente está no momento presente, a gente não está lá no futuro. Na consciência, você permanece com o sentimento de raiva, exatamente aqui e agora. Isso aqui eu vou ler de novo. Na consciência, você permanece com o sentimento de raiva, exatamente aqui e agora, que é o ponto onde a gente deve estar. Você não está interessado em mudá-la, você não está interessado em pensar nela, você está interessado sim em olhar para ela diretamente, face a face de imediato. Então, é uma autolembrança. Então, quando a gente olha para a nossa raiva, sem julgar, sem tentar corrigir, falar, lá na frente eu vou melhorar, eu não quero ser mais assim, eu quero mudar. Então, o que vai acontecer é que quando a gente começa a olhar para ela, ela vai ficar meio tímida, ela vai ficar incomodada, essa raiva, e ela vai parar de acontecer. Ela vai parar de acontecer simplesmente porque a gente não tentou mudar, a gente não tentou entender, a gente não julgou, simplesmente a gente olhou e ela só queria atenção. Ela só queria ensinar pra gente uma lição, ela só queria dizer pra nós alguma coisa especial, uma mensagem muito importante que ela tinha pra entregar. Quando você olha, ela entrega. E quando ela entrega, ela se acalma e você não tem mais raiva. 5 minutinhos de leitura por dia, esse é o meu quadro. Estamos aqui estudando um pouco sobre meditação. Se você não tem tempo de ler, vem ler comigo, vem acompanhar insights e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!